6h40, confirmando 6h40. Olha, recentemente o município de Caicó divulgou com muita ênfase, né, que o mercado público aqui de Caicó, ele seria beneficiado com um projeto chamado Lugares e Charme, que dentre outros objetivos tinha, por exemplo, revitalizar o mercado público, né, aqui do município de Caicó, enfim. Uma consultora já estava à frente do projeto. O projeto seria lançado, salvo engano, nesse fim de semana. E, para surpresa de todos, ontem o município de Caicó anunciou a suspensão ou o cancelamento desse projeto. Claro que a gente aqui costuma ouvir os dois lados da história. Já deixar aqui bem claro que nós ontem tentamos o contato, mas infelizmente não conseguimos aí com o Sebrae, porque isso é um projeto em parceria do município de Caicó com o Sebrae, então o espaço aqui está aberto. Nós vamos insistir para que o Sebrae também possa dar a sua versão, mas agora nós vamos conhecer a versão do município de Caicó. O que é que o município de Caicó tem a nos falar, tem a falar aqui aos nossos ouvintes, para explicar por que esse projeto Lugares e Charme foi suspenso aqui no município de Caicó. E para falar em nome do município, a gente conversa agora com o Dr. Sérgio Magalhães, ele que é procurador jurídico aqui do município de Caicó. Dr. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. A pergunta que todo caicoense quer saber, claro, quem tem interesse no assunto é por que, às vésperas de ser lançado oficialmente, de começar para valer, o Lugares e Charme foi suspenso. Bom dia, Dr. Sérgio. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da 95. Marcos, ao assumir a prefeitura, o novo gestor, Marcos, ele solicitou da Procuradoria para que fizéssemos uma análise detalhada de todos os processos, antes de que esses processos dessem continuidade para pagamento, para execução, para tudo. E assim está sendo feito. Né? Nenhum processo que a partir da entrada dele vai para andamento, ele não está sendo devidamente analisado. E dentre eles, chegou até a Procuradoria esse projeto, né, do mercado. E por curiosidade, né, é um projeto que, infelizmente, ele está totalmente fora das normas legais. É um projeto bastante importante. Eu sei que da importância desse projeto para o município, né? Pessoas empenhadas nesse processo, temos que reconhecer que tiveram pessoas e tem pessoas empenhadas nesse processo, mas a minha função como procurador é zelar pela legalidade do município. E não existe qualquer forma, não existe nenhuma possibilidade jurídica que esse processo dê continuidade. Inclusive, ontem, em uma reunião junto com o representante do Sebrae e o secretário, Paulo Jorge, eles me chamaram, e eu explanei a situação para o Sebrae, que entendeu a situação e concordou com o meu ponto de vista, que realmente esse projeto tinha que parar, porque não tem condições nenhuma, não existe nenhum suporte jurídico para esse processo. Então o Sebrae concordou com a suspensão do projeto. O Pedro Medeiros. Isso. Ele estava junto com o Paulo Jorge, o secretário, e quando eu explanei a situação e mostrei a situação em que se encontrava aquele projeto, ele, uma pessoa muito sensata, ele realmente viu a necessidade de que não tem condições de andar, porque não tem lastro jurídico para esse processo. O que é que existe de ilegal nesse projeto, para ficar bem claro? Existe muita formalidade no direito administrativo para que se proceda uma celebração de convênio. Dentre elas, o planejamento é uma das coisas essenciais. Então eu vou dar um simples exemplo. Não existe um cronograma de execução de obras. Um simples cronograma de execução de obras não existe nesse projeto. Então vamos lá. Nós sabemos da competência do Sebrae, que fez um trabalho de levantamento de todos os dados, contratou empresas profissionais para que efetivasse esse trabalho, e o sistema de parceria junto com o município, né, onde o município daria esse suporte. Então eu vou dar só um exemplo básico, Marco. Digamos que essa equipe chegue próxima semana para começar o trabalho
e ela vai virar para mim e vai dizer assim, a prefeitura, e vai dizer, olha, eu preciso de cimento, eu preciso de areia, eu preciso de andaime, eu vou buscar onde, Marcos? Não tem um cronograma de trabalho. Não se foi definido essa participação da prefeitura junto ao contrato para que dar o suporte a essa obra. Então, o que é que ia acontecer? Essa obra ia começar, como a gente já viu acontecer obras em Caicó, em várias gestões, né? E que pararam. Pararam e a população queria saber o porquê, e o porquê, e o porquê. Parou porque não teve um planejamento efetivo, principalmente na base jurídica, para dar um suporte legal para essas empresas. O município precisa dar uma segurança jurídica para essas empresas. E o próprio Sebrae ontem na reunião, ele reconheceu que ele não tinha segurança jurídica. E por que que o Sebrae entrou? Claro, essa pergunta de repente você pode dizer, não, você faz o Sebrae, mas por que que o Sebrae entrou, por exemplo, num projeto que ele mesmo não sentiu segurança jurídica? A priori eu não tinha entendido isso, mas depois da reunião do Sebrae eu entendi. Para você ter uma ideia, eu não tenho nenhum projeto. Eu não tenho projeto. Você, no caso, o município, eu não tenho projeto. Eu pedi do Sebrae o projeto detalhado para que eu entenda direito bem o que é o projeto. Eu tenho algumas formalidades para que eu dê continuidade, mas o projeto em si eu não tenho. Então, o que é que aconteceu? O Sebrae, através dos permissionários, né, e tem um programa específico para isso, eles elaboraram todo esse projeto. Então, assim, a parte Sebrae, eles elaboraram. Dentro da legalidade Sebrae, que inclusive eu até falei, eu disse, não, realmente eu conheço o Sebrae, eu sei que é um órgão de respeito, e eu não entendi também o porquê chegaria a isso. Agora, o que acontece é que um convênio é uma junção. São vários partícipes, não é apenas o Sebrae. Quando veio para a parte de execução, que o Sebrae precisava do apoio do município, de infraestrutura, do apoio do município, de respaldo jurídico, não tem. Então o Sebrae chega a numa situação que ele também não pode fazer nada, porque ele será prejudicado nessa continuidade. Então, assim, o que chegamos à conclusão é uma obra importantíssima para o município, e o que a gente deve fazer? Vamos começar o correto, vamos começar do zero, vamos refazer, vamos juntar realmente as pessoas que devem participar do projeto, as parcerias, né? Então, por exemplo, tem uma parceria de prestação de serviço que a ação social, ela ficou responsável por fornecer, ela contratou do SESI, do SESC, essa mão de obra, e ficou responsável por fornecer essa mão de obra quando necessitar. A empresa começaria as obras, e quando precisasse da mão de obra, a ação social precisaria disso. E eu me reuni com a secretária, e eu disse a ela, cadê o quantitativo? Qual foi a participação da ação social dentro desse processo, para eu poder ter uma noção de como vai trabalhar? Se eles pedirem uma quantidade maior do que o que vocês têm para receber. Ela disse, não, doutor, é o seguinte, nós temos essa mão de obra e vamos ajudar, mas não ficou especificamente decidido a quantidade que iria precisar, quanto de mão de obra iria precisar, e já na questão de material nós não temos. Nosso ouvinte Fernanda faz uma pergunta bem interessante. Você deixa bem claro que você não viu o projeto, você não teve acesso ao projeto, e com quais elementos você fala de que o projeto não tem legalidade se você não viu ele? Eu falo, Fernanda, do projeto do Sebrae. O projeto do Sebrae é o projeto de execução da obra. Eu falo do processo administrativo da parte do município. Esse não tem legalidade para dar continuidade. E é um processo público. Eu estou fechando o parecer, ele está à disposição de qualquer um, e sem problema nenhum, sobre o processo administrativo para que o município dê continuidade. Esse, eu lhe digo firmemente, não tem respaldo jurídico.
para dar continuidade. Então, mais cedo ou mais tarde, você acha que esse projeto ele teria algum problema judicial, algum problema de repente, com o Ministério Público? Ele não teria nem como sair, Marcos. Esse projeto, para ser bem sincero, ele não tem nem como sair. Do jeito que estava, insistir seria um erro. Eu poderia tentar... você poderia dizer, vamos tentar fazer um arranjo. Não se faz um arranjo na administração pública. O arranjo na administração pública se chama ilegalidade. Não vai prejudicar o município. Infelizmente, pessoas já foram prejudicadas porque já começaram, né? Mas, se não parar agora, o prejuízo vai ser maior. E com certeza, em qualquer possível auditoria, a gente vai responder. Você acha que houve pressa, por exemplo, em tocar o projeto, lançar, colocar para execução e esqueceram desses detalhes que você está colocando agora? Eu acredito que, eu sou muito sincero, o que acontece muito na administração pública, eu tenho 20 anos de administração pública, é que a necessidade não trabalha, o entusiasmo e a necessidade não trabalham no mesmo tempo da legalidade. Então o que acontece, eu acho que houve uma boa vontade muito grande daqueles que estão comprometidos nesse processo. Eu conversei com o André, né, é uma pessoa, um profissional excelente, né, e outros que participaram desse projeto. Pelo que eu percebi, realmente teve uma boa vontade, mas a administração em si, a burocracia não acompanhou a velocidade deles. Então eles estavam em um time e a burocracia em outro time. Só que não pode na administração pública. Primeiro você tem que ter o processo administrativo. Primeiro você tem que ter a legalidade, para depois você começar a pensar em execução. O ex-secretário de Turismo, o Diego Vale, né? Uhum. Ele esteve aqui no nosso programa em uma outra ocasião e deixou bem claro de que uma consultora por nome Cris Ribeiro teria sido contratada para realizar esse projeto. Essa contratação, por exemplo, claro, um profissional de muita competência, ninguém vai discutir isso, da consultora também deveria ter sido por licitação, e isso aconteceu ou não? Não, ela não foi contratada. Ela não foi contratada. Não teve nenhuma comprovação desse vínculo? A administração pública se dá por publicidade. Não existe um edital de publicação do contrato dela. Nem pelo Sebrae também? Não. Pelo menos pelo município, não. Como é que eu vou pagar essa mulher, Marco? Então isso já seria uma ilegalidade? Como é que eu vou pagar? Você imagina, eu autorizo essa mulher começar, essa senhora, uma profissional de renome, que o Sebrae fez um trabalho de triagem, segundo o Pedrinho me explicou. Eu coloco essa, eu digo, vá lá, faça. Quando chega no final do mês, elas me dizem, e aí, doutor, vamos receber? Eu digo, o quê? Como é que eu vou ficar perante o município? Eu não tenho outra saída. Eu não posso dar continuidade a isso. Qual seria, por exemplo, a parte do Sebrae e do município? A parte do Sebrae foi a elaboração do projeto. O Sebrae tem um programa junto com os permissionários, né, que são as entidades jurídicas, e o Sebrae faz esse, salvo engano, o Pronatec, e aí ele desenvolve esse trabalho, desenvolve esse projeto e fecha esse projeto e traz o projeto fechado da parceria dele para procurar o parceiro, que é a prefeitura. Então o que é que acontece? A prefeitura tem que fazer o seu dever de casa. Ela tem que fazer a mesma coisa que o Sebrae fez. Ela tem que fechar todo o seu processo administrativo, legal, e na hora que fechar, ambas juntas vão desenvolver o projeto. O que aconteceu foi o seguinte, o Sebrae fez a parte de projetos dele, e quando veio para juntar, para poder ir para a parte de execução, não tem como. Nós não temos lastro legal para ele executar. E o que vocês agora querem fazer é justamente o que o município não fez até agora, que é o dever de casa? O que eu disse ao Sebrae foi bem claro. Pessoal, esse é um projeto de suma importância para o nosso município. Vocês querem continuar com o projeto? Nós precisamos continuar, mas precisamos fazer a coisa correta. Porque isso é uma coisa inclusive que era uma reunião que ficava entre eles, porque assim, ficou entre a gente da seguinte forma, olha, eu não cheguei a presenciar, Marcos, eu sou muito sincero, a questão da má-fé, nada. Eu vi trabalhos ali, eu vi profissionais que trabalharam.
Agora, infelizmente, esses profissionais não têm suporte legal para receberem do município, para poder dar continuidade à obra, e essa obra ia travar. Ela, na verdade, ela não pode nem começar. Ela não poderia nem começar. Mas e se ela começasse, ela ia travar. Para deixar aqui bem claro, por exemplo, o município não vai deixar de ter interesse pelo projeto. Ele de vai maneira começar do alguma, zero. o município tem interesse do projeto. O prefeito já sinalizou no sentido de que, para que a Procuradoria fizesse todo o possível para poder agilizar esse processo. Agora, nós precisamos começar um processo correto. Um processo realmente dentro de todas as formalidades legais, que o direito administrativo cobra disso, né? E por aí a gente conversar. Como é que seria, para deixar bem claro e encerrar, como é que seria o processo legal, por exemplo? Primeiro devemos propor reuniões para que a gente tenha noção realmente da magnitude desse projeto. Quem são realmente todos os parceiros. Porque, por exemplo, o que eu estou falando para você é meramente informativo em relação a projeto. Em relação ao projeto, porque eu não tenho acesso ao projeto que o SEBRAE realizou. Deixar bem claro aqui, eu estou falando em relação de processo administrativo. Esse parou. Agora, o projeto, a gente precisa trabalhar esse projeto para ver como vamos enquadrar a legislação dentro desse projeto, como vamos chamar os parceiros para que a gente realmente possa fazer um planejamento. Né? Por exemplo, saber qual é o cronograma de trabalho dessa empresa, porque é importante eu saber qual é o cronograma de trabalho dessa empresa para poder saber o suporte que o município vai dar. Porque você imagine se essa empresa vende uma velocidade de material, de necessidade de mão de obra, e que eu não sei nem o que é, Marcos. Eu não sei nem o que é. Como é que eu vou preparar algumas delas que eu posso precisar de um processo licitatório para poder dispor desse material? Então, assim, eu não tenho isso lá. Eu não tenho nenhum quantitativo. E a própria escolha da empresa que vai prestar a consultoria, dessa vez vai ser sim por licitação? Pode hoje, com o novo marco regulatório desses convênios, existem outras modalidades que podem ser usadas sem ser pela própria 866. Existe o critério de elegibilidade, existe o critério de chamamento. Então, assim, eu preciso me ater ao processo em si, o novo processo, para que a gente possa ver qual é a melhor medida para essa situação. Nada disso foi feito? Não. Ok. Você espera que o SEBRAE continue parceiro desse projeto? Ele saiu da reunião ontem, né? Eu particularmente saí satisfeito com o SEBRAE e acredito que a recíproca existiu, porque ficou claro o interesse, não só como procurador, mas como cidadão caicoense, e o SEBRAE viu. Então, assim, como já tem muita coisa adiantada, Marcos, eu acho que a coisa não irá tardar, porque já tem muita coisa adiantada. Então, o que a gente precisa é apenas fazer a parte agora legal e dar o maior suporte para eles. Qual o prazo para isso? Difícil ele estipular prazo, porque eu preciso marcar uma reunião com o SEBRAE para poder eu saber, primeiramente, eu tomar pé do projeto do SEBRAE. Eu preciso tomar pé do projeto do SEBRAE para a gente fazer uma reunião entre SEBRAE, secretarias que vão participar, como Ação Social, né? Então, a qual a participação efetiva do município, para que a gente faça esse cronograma, para que a gente lance esse processo, se vai ser um processo de elegibilidade, se vai ser um chamamento. Ou seja, a gente precisa dar publicidade a tudo isso. Ok, eu acho que esse assunto ficou bem esclarecido. Claro, isso é a versão do município de Caicó. É importante que o SEBRAE também explique, eu acho que o SEBRAE não pode ficar calado, não. Pelo contrário, também tem que se expor, tem que vir a público e dar também a sua versão. Então, outro assunto é que você sugeriu, o prefeito Marcos acatou, e você seguir, aliás, uma determinação do Ministério Público, né? De que a Prefeitura suspendesse uma licitação com uma editora, quase R$500 mil, para aquisição de livros didáticos e paradidáticos. O que é que aconteceu? O que é que tinha de errado nessa licitação? Marcos, essa licitação, assim que eu assumi a Procuradoria,
recebemos uma notificação do Ministério Público para que prestássemos alguns esclarecimentos em relação a essa licitação dos livros. E eu peguei o processo e fui analisar o processo e informei toda a documentação necessária que o MP me pediu. E, inclusive, já foram arroladas testemunhas, o inquérito civil, já foram ouvidas as pessoas responsáveis pelo setor. E o que aconteceu foi o seguinte: foram comprados diretamente pelo gabinete quase R$500 mil de reais de livros. Livros didáticos e paradidáticos. O problema dessa licitação que chamou a atenção do Ministério Público foi o seguinte: os livros didáticos e paradidáticos são livros doados pelo governo federal, gratuito. E esses livros, para serem adquiridos, eles têm todo um critério de seleção, os diretores de escolas já vêm se reunindo, existe um conselho, as editoras já mandam livros para que eles façam toda uma análise desses livros, que os diretores e os professores, junto com o conselho, são os quem sabem realmente qual é a necessidade desse livro. E esse livro, depois de todas essas reuniões, agora vai ter a última reunião, onde as escolas estão pensando em unificar esses livros para que seja um livro só. O governo federal envia gratuitamente todos os livros didáticos e paradidáticos. E o que foi que chamou a atenção do Ministério Público? Esse processo de livro não passou pela Secretaria da Educação. A secretária não teve nenhum conhecimento da compra desse livro. A coordenadora responsável pela aquisição de livros, que é responsável pela seleção de livros, não teve sequer nenhum conhecimento. Quem autorizou? Quem autorizou foi o prefeito, diretamente do gabinete. Ele pegou uma carona de uma empresa em Fortaleza e comprou esses livros. Quando esses livros chegaram, que o pessoal da secretaria não sabia de nada, desceram para conferir, que viram esses livros lá, não sabiam o que fazer. Porque, primeiro, eles não precisam, porque os livros vêm gratuitamente do FNDE. E eles não sabiam de que processo teria passado. Então seria um material que ficaria estocado no município? Não, material sem uso. Porque são livros didáticos e paradidáticos que já estão sendo selecionados pela equipe. Para já os 2019, 2020. Então foi cancelado sem qualquer prejuízo ao município. O município chegou a pagar os R$500 mil? Não chegou a pagar, porque como nós estamos fazendo esse processo de triagem, quando a gente viu esse pagamento também, e essa recomendação que a gente procurou a secretaria disse: eu não sei, eu não tenho conhecimento disso. Está sendo aberto, foi aberto já um processo administrativo para apurar, e eu estou falando do depoimento dos servidores, da secretária e da responsável, no Ministério Público. Não sou eu, Sérgio, procurador apenas, que está dizendo que elas não tinham conhecimento. Não. Esse foi o depoimento delas ontem, onde eu acompanhei como procurador, e elas deram depoimento que elas não sabiam de nada sobre esse livro, elas não participaram em momento nenhum, nem foram consultadas sobre a compra desses livros, que o município não precisa desses livros, porque os livros recebem do FNDE e o critério de compra de livro é muito rigoroso. E isso foi o que elas falaram no Ministério Público. Qual é o ex-prefeito? O prefeito afastado chegou a dar alguma declaração no Ministério Público? Por que ele, por conta própria, de cabeça, resolveu comprar esses livros? Não, porque ele já está afastado, né? Houve aquele processo todo e o pessoal foi para pagamento, para receber esse pagamento. A empresa foi para receber esse pagamento. Né? Foi quando também notamos que foi era um pagamento único nesse valor, né? E para o município não existe a menor outra saída da devolução desses livros, o cancelamento do contrato, né? E eu já oficiei a licitação para que ela devolvesse, para que a empresa venha pegar sem ônus qualquer para o município, nem de frete, né? E porque nós estamos cheios, vamos chegar muitos livros. A coordenadora disse que esse ano vem livros demais.
De graça, De inclusive. graça, os livros são gratuitos. Essa empresa, no caso, era de Fortaleza. De Fortaleza, foi pegar uma carona, né? Diretamente no Pegar uma gabinete do carona governo. que você faz é o dizer Pegar uma carona é o seguinte, ele já pegou uma licitação pronta da Secretaria de Educação de uma cidade em Fortaleza, aproveitou essa licitação e comprou por essa licitação lá de Fortaleza. Sérgio, chama a atenção, eu não sei se o que é que existe de ilegal ou se é uma coisa legal nisso, a presença de empresas de Fortaleza na gestão aqui do município de Caicó. É coincidência? Vocês pensam, por exemplo, vocês também têm se atentado a isso, pensam em investigar ou não? Marcos, não é minha linha como procurador ficar cascaveando possíveis irregularidades. Mas isso é transparência, né? Não, deixa eu concluir. Precisa ser provocado, mas claro que os casos, como você disse, totalmente absurdos, deverão ser analisados. Então, assim, nessa triagem que estamos fazendo, tudo isso está sendo observado. Né? Tudo isso está sendo observado. Então, assim, esses contratos, né, a gente precisa saber qual a viabilidade econômica para o município. Como você disse, por que esses contratos fora? Né? Então, assim, tudo isso está sendo checado. E, à medida que forem aparecendo, né, nós passaremos para a sociedade, sem problema nenhum. A transparência vai ser sempre... tanto, Marcos, que, assim, eu estou numa situação muito cômoda como procurador, porque quando eu fui convidado por Marcos, eu não o conhecia. Nunca tinha falado com o Marcos. E eu disse a ele o seguinte: olha, um dos meus pedidos é que, como prefeito, você entenda que eu sou procurador do município. Eu não sou procurador de Marcos, eu sou procurador do município. E o retorno que eu tive dele foi esse. Ele disse: é isso que eu quero, doutor. Faça o seu papel. Eu disse: o meu papel será feito. Então, assim, Marcos, eu estou me dedicando exclusivamente ao nosso município, à legalidade dentro do município, e aqueles que cometeram qualquer tipo de irregularidade, que respondam, que o Ministério Público está aí, é o Ministério Público atuante, né? E tem muita coisa a se fazer no nosso município, né? E quanto especificamente à questão do projeto do mercado, a população não fique pensando que vai parar, não. Pelo contrário, nós vamos fazer a coisa certa. E aproveito para dizer o seguinte: a Procuradoria está aberta. Os procedimentos e os processos administrativos são públicos. Qualquer cidadão tem direito. O primeiro que chegar na Procuradoria, que me requisitar qualquer processo, em qualquer setor, em qualquer órgão, ele terá seu processo para analisar. Porque é da população. Não é propriedade particular de procurador, de prefeito, não, é da população. Então fiquem à vontade quanto a isso. Doutor Sérgio, obrigado pela sua participação. O programa aqui sempre está à disposição, como sempre esteve, para prestar esses esclarecimentos. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu agradeço, Marcos, a oportunidade, e dizer que a Procuradoria do Município está aberta para qualquer tipo de esclarecimento, né? E eu prefiro esse tipo de esclarecimento. Eu não sou muito de redes sociais, eu só observo, e eu acho que o esclarecimento pessoal, através principalmente do sistema de rádio, é um esclarecimento que tem um alcance maior à população. Só lhe agradeço, muito obrigado e um bom dia a todos. 7 horas.